Um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem nos acompanhado em nossas transmissões sempre, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, no seu local de trabalho, talvez aí no seu lazer, né? Talvez você está aí curtindo, né? Um hotel fazenda, talvez você está de férias. E eu venho em nome de Jesus trazer uma palavra de fé nesse momento, nesta manhã. Quero agradecer a Deus pela vida, pela sua vida e pedir a Deus que Deus te dê uma semana extraordinária na presença dEle, com tudo aquilo que você tem direito como servo, como filho de Deus. Amém? Eu quero fazer uma breve oração por você e nós vamos entrar numa palavra que Deus colocou em meu coração. Amém? Oremos assim. Querido Deus e soberano Pai, nesta manhã eu oro, Senhor eterno, pedindo direção, sabedoria na Tua palavra, que a palavra do Senhor possa tocar, meu Pai, em muitos corações nessa manhã, que o Senhor faça com que Teus filhos possam, meu Pai, estar, Senhor eterno, ligado no mundo espiritual, que a palavra do Senhor ela venha tocar intimamente em nossa vida, que o Senhor ministra, meu Pai, o Teu poder e a Tua graça, que o Senhor entra com providência divina para abençoar a nossa vida. Meu Deus, nessa manhã eu estou entregando esse pai de família, essa mãe que está em busca de um emprego, que o Senhor abençoe rica e poderosamente com toda sorte de bênção. Eu entrego em Tuas mãos agora, meu Deus, as muitas vidas que terão, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai eterno, acesso, meu Deus, a esta palavra e sentirão no coração o desejo de compartilhar, meu Pai. Eu quero, Senhor, entregar, Senhor, Teus filhos e peço que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, Deus me deu uma palavra para essa manhã que está no livro de Mateus, capítulo de número 21 de Mateus, versículo 18 a seguir, que fala sobre a figueira seca. Amém? A figueira seca. Eu quero pedir a você que está me acompanhando, você que vai compartilhar essa palavra, inscreva no nosso canal, ative o sininho, peça aí as pessoas das quais você tem estado com elas em sala de bate-papo, você peça, olha aí, assina no canal aí do Pastor Isaías, né? Facebook aí, Pastor Isaías, Pastora Conceição, e também aí no YouTube, e Deus estará abençoando muito essas vidas em nome de Jesus, amém? Pois bem, a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte dissertes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Meus amados, quando nós olhamos para esta palavra, a Bíblia diz que de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Eu não sei exatamente onde Jesus estava, não sei se Jesus estava em algum território da Galiléia, da Judéia, se ele estava ali em Cafarnaum, ele sempre ficava em Cafarnaum, ou se ele passou a noite no Jardim das Oliveiras em oração. Sabemos apenas que a Bíblia traz para nós aqui que ele de manhã, ele estava voltando para a cidade e teve fome. Quando ele passa perto da estrada, no caminho, ele avista uma figueira. E essa figueira, eu não sei dizer para você se já estava na época de frutos. Eu só sei que Jesus ele vai procurar nesta figueira frutos para alimentar, para matar a sua fome. Até porque aqui a palavra do Senhor está mostrando o lado muito humano de Jesus. Jesus aqui nessa terra, como Filho de Deus, ele viveu aqui com as duas naturezas, divina e humana, né? E todas as duas estavam se manifestando nos milagres, na palavra,
na forma com que ele interpretava as coisas e a vida diante das pessoas, eu deixava os sábios sempre pensativos. Mas Jesus, meus queridos, quando ele vai procurar fruto nesta figueira, ele não encontra. E ele amaldiçoa a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou desde as folhas até a raiz. E a Bíblia diz que ela secou imediatamente. Já parou para pensar, você chegando perto de uma árvore, e falar para esta árvore: seca, nunca mais vai nascer fruto de ti? E essa árvore secar de cima a baixo, ou de baixo a cima. Já parou para pensar num milagre como esse? Já parou para pensar num cortejo fúnebre e de repente você coloca a mão no peito do defunto e diz: levanta-te? Né? Você chegar numa casa onde alguém diz: olha, fulano acabou de morrer agora, ciclano acabou de morrer, mas você é usado com poder e glória para colocar a mão sobre aquelas pessoas ali, sobre aquela pessoa que está morta, e trazê-la à vida pela fé. Já parou para pensar numa palavra tua você dizer: está curado, e a lepra, a AIDS, o câncer, o problema no sangue, como diabetes que está ceifando tantas vidas, desaparecer? Evidente que esses milagres, muitos desses milagres têm acontecido ao longo do tempo, mas a maioria está hoje com muita dificuldade de acontecer. Nós falamos de uma fé tão grande, nós falamos de uma intimidade com Deus tão grande, mas a cada dia nós estamos vendo pessoas morrendo, pessoas doentes, mais doentes, as depressões, né? Síndrome do pânico, pessoas que andam com seus antidepressivos na bolsa. O ser humano está cada dia mais triste, ansioso, sem esperança, uma coisa assim terrível. E quando a gente vai falar de fé, você chega perto do usuário de drogas e pergunta para ele: você tem fé? Ele diz: eu tenho. Mas que fé é essa que eu mantenho ali usando drogas? Muitas das vezes você chega perto de uma mãe que vai na igreja e essa mãe tem coragem de dizer: olha, eu não acredito que o meu marido tem jeito, que o meu filho tem jeito. Que fé é essa? Você pergunta: mas a senhora tem fé? E a pessoa diz: eu tenho fé. Mas ela não tem fé para mudar a história que ela está vivendo. Ela não tem fé para enxergar o milagre acontecer. Então você imagina que Jesus, quando ele olha para aquela figueira, e essa figueira, amado, ela é representada no mundo físico e espiritual por nós. Nós somos a figueira. Imagina que hoje o Senhor vem procurar frutos em mim e você, e será que ele vai encontrar? E o fruto que ele procura sempre em nós são os frutos do Espírito Santo. Aquele fruto que está ali registrado, né, lá em Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. O Senhor, ele tem procurado em nós esses frutos. Será que se ele, nessa manhã, olhar para você e vir procurar esses frutos em você, em mim, será que ele vai encontrar o fruto da mansidão, da longanimidade, da bondade, da benignidade, domínio próprio e tantas outras coisas mais? Será que ele tem encontrado isso em nós? Porque na maioria das vezes nós vemos que o Senhor, ele tem procurado esses frutos, porque a cada dia que passa nós estamos vendo as figueiras andando, nós andando e caminhando na casa de Deus, mas o que nós mesmos menos vemos é os frutos. Então você imagina que Jesus, ele disse para aquela árvore: seca, nunca mais, aliás, ele não mandou secar. Ele disse para ela: nunca mais nascerá fruto de ti. E ela secou-se, já que não ia dar fruto, para que viver? Para que existir? Apenas uma árvore para dar sombra, para ninhos, para pássaros? Não. A figueira é muito mais do que isso. Assim somos nós. Os nossos frutos têm que alimentar o mundo físico, o mundo espiritual. Os nossos frutos, eles influenciam as pessoas, os valores, né, que nós expomos através da nossa vida cristã. Então você imagina que quando aquela figueira secou, imediatamente os discípulos ficaram admirados e perguntaram: Senhor, como secou a figueira imediatamente? Então Jesus, olhando para eles, disse, né, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte dissertes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então nós perguntamos: mas
É possível a gente olhar para um monte de terra, uma montanha, e falar: montanha, sai daí e precipita-te no mar. Amados, o poder do milagre, ele remove montanhas de problemas, montanhas de adversidades. O poder da fé é extraordinário para remover as montanhas, as quantidades elevadas de problemas em nossa vida. A fé genuína. Jesus, ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, ele não está pedindo uma fé do tamanho de um caroço de manga, do tamanho de um mamão, do tamanho de uma jaca, né? Tem gente que diz: eu tenho uma fé tremenda, mas vem o problema, a pessoa desanima, desiste, fica desesperado, a pessoa fica ansioso, a pessoa destrói projetos maravilhosos de Deus na vida da gente, a pessoa larga tudo de lado, né? A pessoa simplesmente ela se sente incapaz, impossibilitada de qualquer reação quando os problemas surgem. Então você imagina que Jesus, ele disse para ele: se tiverdes fé e não duvidar, não duvidar. A fé genuína é essa, é que você não duvide, não duvide do poder de Deus. Então você vai ver as montanhas de problemas sendo removidas na sua vida. E o Senhor ainda diz assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ele não disse: se você pedir alguma coisa na oração, orando, você vai receber. Mas ele disse: tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que ter fé e não duvidar. Se falar que tem fé, mas duvida, não tem fé. Se falar que tem fé, mas fica perguntando: será que vai acontecer? É a dúvida. Esse será é a dúvida. Quando nós temos uma fé genuína, você simplesmente ora, entrega na mão de Deus e crê que vai acontecer. E as montanhas de problemas serão removidas. Eu quero dizer para você, tem uma história de que foi para uma cidade um casal de pastores. Já era um homem numa certa idade, tinha aí próximo dos seus 50 anos de idade, com a sua mulher, e eles chegaram naquela cidade dominada, né, pelo romanismo, há muitos anos atrás isso, e a polícia também, era um domínio muito grande de uma determinada igreja romana, com o delegado da cidade, e aquele homem foi para a praça de tarde, estava pregando ali. Se você crer em Deus, você ora, e essa montanha ela é transportada e lançada no mar. Meus amados, ele disse assim: se você crer, você diz a este monte aqui: sai daqui, passe para o outro lado, assim será feito. E aí o delegado, olhando para ele, chegou lá com o sacerdote romano e falou para ele, falou: você está pregando uma mentira. Ele disse: mas é verdade, está escrito na Bíblia. E aí, meus queridos, aquele homem foi para casa. Mas quando deu uma certa hora da noite, aquele delegado foi lá e disse para ele: hoje você pregou uma mentira lá na praça. Você diz que se a gente tiver fé, a gente ora e aquele monte de terra que está ali do lado, ele passa para o outro lado. Ó, você vai orar. Se amanhã, quando a gente acordar, se aquele monte ainda estiver ali, vocês vão ser presos. Eu vou mandar, nós vamos expulsar vocês daqui dessa cidade. Vamos expor vocês à vergonha. Aquele homem ficou extremamente perturbado, chateado naquela noite, a mão na cabeça. E aí a mulher dele olhou para ele, falou para ele. A mulher dele é uma baixinha. A mulher dele chegou para ele e falou: você é frouxo. Não está escrito na Bíblia? E ele disse: mulher, está escrito na Bíblia. Então pronto, se está escrito na Bíblia, Deus fará. Vamos dobrar o joelho? E começaram a orar. E ela disse: Senhor, meu marido pregou a tua palavra hoje. A tua palavra diz que se nós crermos, aquele monte ele pode sair dali e passar para o outro lado. Senhor, faça alguma coisa. A tua palavra, nós não seríamos envergonhados nessa cidade. Quem vai ser envergonhado é o diabo. E nós vamos crescer nesse lugar. Meus queridos, começou uma chuva.
e a chuva tomou conta daquele lugar, uma chuva forte. A água estava descendo por um determinado lugar e a água batia naquela montanha de terra e jogava para o outro lado. Meus queridos, a cidade ficou debaixo d'água, uma tormenta de água como eles nunca viram na vida. E quando foi dando 2 da manhã, aquele sacerdote romano, junto com o delegado, chegou na casa daquele homem e falou para ele: pelo amor de Deus, para de orar, porque olha, o monte já está quase lá do outro lado. Ele falou: não, eu não vou parar de orar. Enquanto esse monte não estiver todo do outro lado agora, eu não paro de orar. E amados, pela manhã, a cidade estava devastada. Mas aquele monte de terra havia sido arrancado de um lado e lançado para o outro lado da cidade. Você sabe o que é isso? O poder da oração, o poder da fé. Não duvidar. Mas aquele homem, mesmo que ele pregou, na hora que ele sofreu aquela afronta, na hora que ele foi ali, de certa forma, questionado, na hora que ele foi ameaçado, ele duvidou. Tem horas que os seus problemas te ameaçam. Tem horas que as lutas te ameaçam. Tem hora que a tua família te ameaça. Tem hora que os teus amigos se encostam na parede. Eu quero dizer para você, nesta manhã de segunda-feira, creia, se você ora a Deus, se você lê a Bíblia Sagrada, o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada é verdade. Você coloca isso em prática na tua vida. Eu sei que talvez amanhã alguém está me ouvindo, está dizendo: pastor Isaías, eu estou com uma montanha de problemas, dívida, é problema de família, problemas emocionais, é problema sentimental, pastor, saúde, tá tudo ruim na minha vida. Eu sei que muita coisa pode estar ruim na tua vida, mas eu quero falar para você: não brinque de servo de Deus, não brinque com Deus, ande com Deus fielmente e Deus vai honrar você. Acredite na oração que você faz, acredite na conversa que você tem com Deus. E mais, você quando orar, não pense que você está falando com Deus que está pregado numa cruz de gesso, de pau, de pedra, de ferro, de metal. Não, você está falando com Deus vivo. Você está falando com Jesus, que segundo João diz que nós somos, ele é nosso advogado. Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Não use atalhos para chegar até Jesus e até Deus. Jesus, ele é o mediador entre nós e Deus. Então, quando você tiver de pedir alguma coisa a Deus, você vai usar o nome de Jesus. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Ninguém vai até Jesus se não for através de Deus, se ambos não se permitirem. Então, quero dizer para você que não é A, B, C, D que vai te entregar sua bênção. Está chegando agora o momento, em todo o Brasil, as eleições municipais estão aí. Muita gente está correndo atrás agora de político, político correndo atrás de igrejas para poder conquistar votos de evangélicos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: não pense que algum político vai resolver a sua vida. Olha bem a situação que o Brasil se encontra. Olha bem a situação que nós estamos passando hoje. Olha bem como é que estão as crises dentro dos supermercados. Se Deus não for por nós, não vai ser político. A política está cada dia mais desacreditada. Não há motivo para crédito. Não há motivo para isso. Nós olhamos as cidades brasileiras, todas estão abandonadas, largadas. A crise brasileira, ela tem aumentado demais. Os maiores escândalos estão entre os nossos governantes. Rios de dinheiro são desperdiçados, que poderia ser usado nas escolas, na saúde, num salário melhor para o trabalhador. Um salário horrível. Quando você entra no mercado, você vê 1 litro de óleo em alguns lugares de R$10,35, R$6. Um pacote de arroz que em janeiro ele custava R$10,80, agora ele está custando R$22. Um arroz melhor está chegando a R$30. O que nós estamos esperando? A cada dia as pessoas estão confiando mais no homem do que em Deus. A hora que a nossa confiança, que a nossa fé estiver em Deus, as coisas vão voltar a ser, talvez, o que já foi um dia. Ainda conversava anteontem com um rapaz e falei para ele, olha, você não tem a minha idade, estou com 54 anos e olho para você é para ser meu filho. Falei, mas eu venho de uma época em que o dinheiro não era tão fácil na vida da gente, mas ele tinha valor.
Eu venho de uma época em que, para se tomar uma Coca-Cola, a pessoa tinha que ter um certo poder aquisitivo na família. Tinha que ter um salário bom, tinha que ter um padrão de vida melhorzinho. Hoje, se estraga refrigerantes dentro da nossa geladeira. Se estraga hoje alimentos hoje que para nós há 40 anos atrás, 50 anos atrás era um sonho de consumo. E hoje para nós se tornou uma coisa comum. Eu falei, assim está a vida. As pessoas estão fazendo da vida uma coisa comum. Tudo é comum. Deus é comum e Deus não é comum. Falei, olha, Deus tem o poder de transformar qualquer crise, qualquer maldição em bênção. Mas nós temos que nos inclinar para Ele. O problema é que nós damos mais valor à politicagem, ao ser humano, do que a Deus. É a namorada que dá mais valor ao namorado do que a Deus. É a pessoa que dá mais valor a um carro, uma casa, ao ganho, ao dinheiro, não importa na cabeça de quem ele pise, e deixa Deus de lado. A nossa fé, ela não tem que estar nas coisas ou no homem que perece, que perece. Quantos grandes pensadores estão debaixo do chão comendo capim pela raiz há tanto tempo? Homens que construíram patrimônios e hoje não são lembrados mais nem pela família, para dizer a verdade, a menos se a família vê uma condição ainda de arrancar algum dinheiro, né, do poder público por causa de algum serviço prestado por este homem que já morreu. Mas pelo contrário, suas ideias caíram em descrédito. Empresas centenárias fecharam no nosso Brasil porque os pais lutaram para levantar essas empresas, deu um padrão de vida aos filhos, mas os filhos, quando o pai morreu, eles não tinham a mesma cabeça, o mesmo interesse. Empresas fecharam, quebraram. Não estou falando agora de pandemia. Na pandemia a coisa ficou pior, mas isso já vem acontecendo há muitos anos em nosso país. Então quero dizer para você que toda a nossa fé, ela tem que estar centrada em Deus. Você que está me ouvindo agora, fazendo seus afazeres na sua casa, meu querido, você está lidando com um problema que ele está ficando cada dia pior na sua vida. Por que está ficando pior? Porque a cada dia você está acreditando mais no homem, nas suas vontades, nos seus desejos carnais, e está deixando Deus em segundo plano. Servir a Deus, crer em Deus, é despojar de nós mesmos, é abrir mão de nós mesmos, é tomar a cruz de Cristo e caminhar após Ele. Essa é a proposta da Bíblia. Eu quero dizer para você que uma vez que assim você faz, você vai ter uma caminhada, uma vida de lutas, batalhas, mas sucesso. Eu vou dizer uma coisa, na maioria das vezes a luta dura mais do que a bênção, mas a bênção compensa, a bênção vale a pena. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele te ama muito, sabe? E eu quero hoje apenas deixar uma pergunta para você nessa manhã. Se Jesus vier até você agora, figueira, ele vai encontrar frutos ou ele vai encontrar apenas folha, aparência? Esta é a pergunta que não quer calar. Ele vai encontrar os frutos em você que ele busca para alimentá-lo, sabe por quê? Acredito que mesmo hoje, santificado, glorificado lá no céu, talvez ele sinta uma dor em seu peito em ver tantas pessoas dentro da igreja que não dão frutos para ele, que levam uma vida totalmente, sabe, perturbada no local de trabalho, sabe, na rua onde que mora, dentro de casa. O Senhor te levantou para dar fruto. O Senhor te deu consistência, robustez para dar fruto para Ele. E nessa manhã, Ele vai bater a porta do teu coração e vai perguntar para você: tem fruto para mim? Porque eu estou com fome. O que alimenta Cristo, o que deixa Ele feliz, é o fruto que nós damos para Ele nesse mundo caótico, nesse mundo perdido. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma breve oração e pedir a Deus que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. É momento de oração. Querido Deus e soberano Pai, eu venho, meu Deus, nesse momento tão especial, nessa manhã, orar, meu Deus, com tantas pessoas, meu Pai,
que nesta hora sagrada estão, Senhor, ó Senhor eterno, clamando, pedindo por um milagre, por uma resposta. Por isso, meu Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor abençoe de uma forma rica, poderosa, sobrenatural a nossa irmã Eliane, que está trabalhando no seu restaurante, mãe e filha, lá na rua Cléger Vazon Alfa, de número 36, no bairro Santa Cruz. Eu quero, meu Deus, entregar, Senhor, a vida da Cátia Regina. Eu quero entregar, ó Deus, o Alan William, toda a sua família. Eu peço, meu Deus, pela vida do Renato Fortes, da Ana Paula e todas as suas amigas, seus colegas de trabalho lá na MAC Biquínis, ó Pai. A Mariana, sua filha, o João Batista, seu filho. Eu quero pedir por toda a sua família, meu Pai, lá em João Pessoa. E o Senhor abençoa, meu Pai, toda a família do Renato Fortes. Ó Deus, toma em tuas mãos a vida da Rosiane, meu Pai. Eu entrego, Senhor, a tua filha nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai eterno, nas tuas mãos agora, Senhor, cada vida, cada pessoa que vai estar ligado conosco, meu Pai, que vai estar compartilhando dessa palavra, que o Senhor toma nas tuas mãos e abençoa rica e poderosamente com toda sorte de bênção, meu Deus. A partir desse momento nós decretamos a vitória do povo de Deus. Nós decretamos, meu Pai, que esse pai de família hoje levantará a sua cabeça, fará uma oração, dirá: Senhor, eu estou saindo em busca de um trabalho, não volto para minha casa de mãos vazias. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe esse pai, que nessa manhã está pensando onde, como ele vai conseguir o alimento para a sua família hoje, Pai. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor coloque um anjo diante desse homem, para que esse anjo possa levar, meu Pai, as bênçãos e a resposta que ele precisa. Meu Deus, nas tuas mãos eu estou entregando agora cada vida. Lhe peço, guarda teu povo, guarda Juiz de Fora, guarda o Brasil, guarda cada cidade, meu Pai, brasileira, guarda o planeta Terra. No nome de Jesus de Nazaré, e só você que crê no poder de Deus, em milagres, você diga amém, você diga graças a Deus. Filhos de Deus, o pastor Isaías vai ficando por aqui com mais uma palavra abençoada para nossa breve meditação. E eu peço a Deus que Deus te guarde, que Deus te abençoe muito. Um bom dia, com a graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Se Deus ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Agindo Deus, quem impedirá o milagre de acontecer? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. E a partir de hoje, eu quero deixar para você, pega o livro de Gálatas, capítulo 5. Leia o capítulo 5 do versículo 16 ao 22. Deus vai falar muito com você. Deus tem algo grande para falar com você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com toda sorte de bênção. Amém? E graças a Deus.